Seja bem-vinda a mais uma aula de saúde da mulher com o tema Pilares da Longevidade. Eu sou a Valesca D'Angelo, eu sou fisioterapeuta há quase 30 anos, fui professora não só da pós-graduação aqui da Santa Casa de São Paulo, nas áreas de trauma, quadril e coluna, mas também tive acesso e participei de muitos trabalhos científicos, estudo sobre saúde da mulher, sobre menopausa há alguns anos, porque eu mesma entrei na menopausa e percebi que se eu não me cuidasse, eu iria ser uma futura paciente de mim mesma, né? Eu que tratei de tantas mulheres com fraturas de quadril por causa da falta de conhecimento dessas pessoas em relação ao próprio envelhecimento. Eu que vi tantas mulheres terem AVC, né, que é derrame, infartos e até câncer, não percebi que um dia eu também iria envelhecer e que o que eu queria para a minha vida deveria ser construído agora. Então eu, há alguns anos, coloquei o pé na menopausa, né? Eu vou fazer 52 anos daqui a alguns dias e percebi que eu havia me deixado levar pela ideia equivocada de que comigo jamais aconteceria. E aconteceu. Então, quando eu comecei ali a entender que eu já estava no processo de menopausa, e menopausa, gente, não é só, eu tenho que parar de menstruar e nunca mais menstruar. Não, muitas vezes a gente entra no processo, né, na transição menopausal, lá pelos 45 anos, às vezes até antes. E a gente acaba tendo vários sintomas que não é a falta da menstruação, mas são sintomas que já indicam que você está nesse processo. E pela correria do dia a dia, eu achava que era coisa da correria. Então, eu tô muito cansada porque eu trabalhei muito, tô com dor de estômago porque eu acho que eu comi alguma coisa estragada, não tô conseguindo dormir porque eu acho que eu tô ansiosa, não tô querendo namorar com meu marido porque eu acho que eu tô muito cansada, acho que esse negócio aí também não é mais pra mim, né? Muitas, inclusive, acham que não amam mais o marido, tá com um sentimento assim meio depressivo, porque o mundo tá mal mesmo, né? Então acho que tá todo mundo assim. Tô muito irritada porque, nossa, são muitas informações ruins na TV, em todos os lugares, isso abala qualquer um. A gente fica se enganando até que é pega de surpresa mesmo, com todos os sintomas de forma muito intensas, inclusive sintomas físicos, tá? E dentre esses sintomas físicos, né? Osteopenia e osteoporose, né? De coluna, de quadril, de punho, que era o meu caso e que foi o que chamou muito a atenção, porque os outros eu não assimilava com menopausa, porque eu me sentia muito jovem, achava que isso não iria acontecer comigo. E isso me assustou, porque o fato de eu imaginar que eu poderia ter que me submeter a uma cirurgia de quadril, que é uma cirurgia agressiva, perder completamente a mobilidade do meu quadril, né, ter problemas na marcha, né, durante o resto da minha vida, gerar artrose de joelho, porque quem tem problema de quadril vai ter problema de joelho, perder a minha mobilidade, perder a minha capacidade de autonomia, né? Porque quando você tem problemas articulares, principalmente de membros inferiores, isso vai mexer diretamente com o seu cérebro. Você passa a raciocinar, você passa a ter problemas de memória, você passa a raciocinar mais lento, né? Isso é um processo natural do organismo que entende que se você não está mexendo as suas pernas, o seu cérebro também não precisa estar tão ativo. E daí surgem os processos de demência, de Alzheimer, né? Isso aí tudo está amparado pela literatura. E eu comecei a ver aquilo e assustei e fui estudar e fui me mexer, né? E o assunto hoje é o quê? Longevidade. Eu percebi que a gente não pensa em longevidade até que nossa vida esteja amparada antes dos 50 anos. Então, antes dos 50 anos, dificilmente uma mulher vai pensar em longevidade.
Porque na cabeça dela está longe a hipótese de um envelhecimento com doenças, de um envelhecimento limitador. E quando a gente pensa em envelhecimento com doença e envelhecimento com limitador, a gente pensa quando a pessoa tiver 70 a mais. E está longe da gente ter 70 a mais. Mas a verdade é que longevidade não tem relação com viver muito. Longevidade tem relação com viver bem e, consequentemente, viver bastante. Tá? Porque viver muito, para muitas pessoas, pode ser um grande fardo. Tá? Para muitas pessoas, viver muito pode ser um grande fardo. Por quê? Porque essas pessoas podem estar tão comprometidas na saúde que elas simplesmente não vivem, elas sobrevivem. E a família que está ao redor, ela vai sofrer junto. Então, quando você não vive mais, está apenas sobrevivendo, quando você faz com que, de forma direta ou indireta, as pessoas tenham que cuidar de você, você não só está deixando de viver e está sofrendo, mas você também está tirando das pessoas que você ama, né, a possibilidade delas viverem bem a vida delas, porque elas não estão vivendo a vida delas. Afinal de contas, elas têm que cuidar de você. Elas têm que limpar o seu bumbum, elas têm que te dar comida na boca, elas não podem viajar, porque não podem deixar você sozinha. Então, entendam uma coisa, longevidade é o cuidado que nós temos que ter hoje para vivermos daqui 10, 20, 30 anos bem. Então, todo o cuidado que você deve prestar na sua saúde, pensando no seu futuro, tem que ser agora. Longevidade é como se fosse uma semente. Você vai plantar agora, todos os dias você planta para colher no futuro. E quando você estiver colhendo a sua longevidade no futuro, você está dando para você a chance de manter a sua dignidade, de manter a sua autonomia, de manter a sua sanidade, de manter o seu poder de ir e vir, poder de compra, poder de decisão. E vai além. Quando você planta a sua longevidade, lá na frente, quando você for colher, a sua família vai continuar vivendo a vida deles, como eles foram projetados para viver. Seus filhos vão continuar cuidando dos filhos deles. Eles vão continuar se envolvendo com as coisas do dia a dia deles. E vão ter em você a pessoa que você é, mãe, pai, né? Com amor, com carinho e como exemplo. Não fazendo, às vezes, de pai e mãe do próprio pai e da própria mãe. Filhos não foram feitos para cuidar dos pais, assim como os pais foram feitos para cuidar dos filhos. Então, quando há essa inversão, toda a família fica doente, ok? Então, longevidade é uma semente que você planta hoje para colher daqui 10, 20, 30 anos, ou mais até. E hoje eu quero falar com vocês que estão aí entre 40, né, a partir de 40 anos, que a hora é agora. E as coisas são simples. Longevidade não é gastar dinheiro, não é fazer coisas absurdas. Longevidade começa dentro da sua casa, com as coisas que você tem dentro da sua casa. Com decisões simples que você tem todos os dias. Com hábitos novos que vão fazer com que você desacelere o processo de envelhecimento. E quando a gente desacelera o processo de envelhecimento, a gente deixa de ficar doente, deixa de dar trabalho, deixa de consumir remédio, deixa de precisar de muita atenção médica e passa a se desenvolver cada vez mais. Que vai na contramão da menopausa. A contramão da menopausa é o quê? Menopausa, a gente para nossas atividades, a gente para de raciocinar direito, a gente perde o foco, a gente perde capacidade de escolha, a gente aposenta porque a gente está muito cansada, a gente abre portas para um monte de doença, a gente fica hipertensa, pré-diabética,
com gordura no fígado, com a barriga inchada, inflamado, o cabelo cai, você não dorme mais, a libido vai embora, às vezes o casamento acaba por causa disso, você fica irritada, você não tem mais propósito de vida. Tudo isso é retirado de você quando a menopausa chega por questões hormonais e por causa disso você começa a acelerar o seu processo de envelhecimento e quando a gente acelera o processo de envelhecimento porque a gente está muito inflamada, abre-se as portas para todas as doenças. Então viver muito nessa condição é um fardo. Mas para viver bem e viver bastante, nós precisamos fazer as novas escolhas agora. Então você que tem aí de 40 para cima, é agora, dentro da sua casa, que você decide a favor da sua própria saúde, ok? Então olha só, quem tá comigo aqui entendeu o que eu falei até agora? Eu vi que teve gente que mandou pergunta, eu vou pedir que quem enviou pergunta, envie a sua pergunta novamente no final, tá? Porque aí eu vou ler e vou parar para responder exclusivamente a pergunta que você me enviou. Eu vi que entrou perguntas, mas eu não consigo parar o raciocínio para responder. Mas no final eu vou responder todas as perguntas, tá? Compreendem? Combinado? Então quem mandou pergunta não se sinta ofendido. Eu vi que entrou. Escreve aqui se você entendeu. E se você quer começar a plantar essa semente para a sua vida, para a sua longevidade, escreve quero aqui e vem participar do próximo desafio Desinflame, Desinche e Emagreça até 5 quilos em 7 dias. Ele é específico para mulheres 40 a mais, tá? Porque quanto mais cedo a gente entender que os hábitos de vida que nós temos devem ser melhorados dentro de casa com aquilo que a gente tem, mais incrível vai ser a sua vida quando você tiver 60, 70, 80 anos. Não espere para começar a semear. E se tem gente aqui acima de 60, acima de 70 anos, faça também, porque o corpo é uma máquina inteligente e ele responde rapidamente aos bons estímulos. E você consegue sim recuperar a sua saúde física, mental e ter um tempo de vida extremamente saudável, extremamente proveitoso, mesmo você já sendo 60, 70 a mais, tá? Mas eu sugiro, o objetivo aqui é você mulher de 40, é você mulher de 38, é você mulher de 35, é você mulher... Você entende? Porque não existe coisa mais incrível do que você passar pela transição menopausal sem cair de 4 e ficar comendo grama, porque você não tinha conhecimento nenhum e agora você não consegue nem levantar da cama. Demora meses para você conseguir levantar da cama para poder entender o que está acontecendo com você. E daí passa antidepressivo, e aí passa um monte de medicação que não vai te tratar, vai te dopar, vai acabar com o seu intestino, vai acabar com o seu estômago, vai acabar com o teu cabelo. E você vai continuar desse jeito. Ontem eu recebi uma mensagem no direct de uma mulher. Uma mensagem muito triste mesmo. Ela falava assim pra mim, ó, estou desesperada. Mais ou menos assim, né? Né? Ela citou os sintomas da menopausa, dizendo que ela estava com né, entrando numa depressão por conta do estado de menopausa que ela estava, segundo ela, uma menopausa tardia, que eu não acredito nisso, eu acho que ela já estava nesse processo de menopausa e só não percebeu, agora que está quase em depressão é que ela está achando que é a menopausa, pedindo socorro, dizendo que não consegue mais viver desse jeito, e que seria bom que inclusive a vida dela acabasse. Nesse nível, 55 anos, tá? E ali eu dei uma orientação básica, porque eu não consigo entrar a fundo, eu precisaria conhecer, eu precisaria estar com essa pessoa, ela precisaria, por exemplo, minimamente estar num desafio desse para eu poder orientar, mas eu dei uma orientação simples, relacionando aos sintomas dela com déficit de algumas vitaminas, né? Orientei que ela fizesse algum tipo de reposição de vitaminas, né?
que eu sei que estão ligados a esse estágio de depressão, que não é uma depressão verdadeira, mas é uma depressão por baixa de algumas vitaminas, que acontece em praticamente todas as mulheres da menopausa. E dei uma orientação simplória, porque era uma mulher que, segundo ela, bateu em muitas portas e ninguém sequer deu uma mínima atenção. Então, olha só, você não precisa viver isso, né? Você não precisa estar desse jeito, pedindo esse tipo de socorro. Eu estou aqui nessa aula para te ajudar. E se você quiser dar um passo a favor da sua própria saúde, entra no desafio, é o mínimo. R$49, gente, você não compra, você não faz nada com R$49, tá? E é um valor simbólico para você passar 7 dias e entender como o seu corpo pode responder melhor, tá? Ó, amiga aqui que tá entrando na menopausa, deixa eu falar uma coisa. Reposição hormonal é bom, só que a reposição hormonal, ela só vai dar os seus frutos se você estiver desinflamada, desinchada e não estiver buscando ganho de massa muscular, tá? São os músculos que vão fazer com que todos esses hormônios desempenhem suas funções. Então, sugiro que você venha, porque eu faço toda essa preparação, que é mais do que 80% do que você precisa. Eu conheço milhares de pessoas que fazem reposição hormonal e não tem o resultado. Inclusive, já até pararam. Por quê? Porque se estiver inflamada, se tiver com o intestino ruim, se tiver gordura no fígado e se não tiver massa muscular, não tem aonde o hormônio trabalhar. Tá bom? Então, vem pra cá, porque aqui você vai ter uma orientação digna do que você merece, ok? Então vamos lá. Longevidade tem a ver com, presta atenção, saúde física, integralidade do seu corpo, tá? Então, articulações, cérebro, memória, funções ginecológicas, parte cardiovascular. Então, se você tem comprometimento dessas áreas, você tá com a sua longevidade comprometida. Então, longevidade tem a ver com saúde de uma forma geral, integral. Tem a ver com saúde mental. Então, se você está num processo de depressão, ansiedade, significa que algo não está bem em você. E muito disso, na maioria das vezes, são déficits de vitaminas. Vitaminas simples, vitaminas do complexo B, B12, vitamina D, muitas vezes ferro, né? Ferritina muito baixa. Longevidade tem a ver com energia, com disposição. A energia e a disposição, ela vem através dessas vitaminas que vão suprir as suas células. Dentro da nossa célula, nós temos um gerador de energia chamado mitocôndria. Dentro de toda a célula do seu corpo tem um gerador de energia chamado mitocôndria. A mitocôndria, ela gera energia para o seu corpo. Quando você acorda de manhã podre, que parece que você não dormiu, mas você dormiu muito, e mesmo dormindo muito você não descansa, é porque o gerador de energia que você tem na sua célula não está gerando energia. E ela não gera energia por alguns motivos. O primeiro é por falta de vitaminas. Como não tem matéria-prima para a mitocôndria trabalhar, ela não trabalha. Agora tem outras coisas. A mitocôndria às vezes está intoxicada. Intoxicada com coisas que você come, intoxicada com o lixo que você passa na pele, passa no corpo, ingere, em forma de produtos. Isso é muito sério. E a mitocôndria envelhece. Então, se você juntar falta de vitamina, má alimentação, uso inadequado de cosméticos e coisas e tal, e o envelhecimento, como é que você quer que a tua célula trabalhe produzindo energia para você? Então, no desafio, a gente faz uma limpeza na sua comida e bota muita energia
dentro do seu corpo para a mitocôndria, em formato de vitamina, em formato de alimento, para a sua mitocôndria voltar a trabalhar. E isso faz com que você tenha energia, inclusive, para fazer atividade física. Dentro do meu protocolo, que é uma segunda fase, eu passo para você toda a suplementação que toda mulher 40 a mais precisa. Porque como o nosso metabolismo muda, às vezes a gente come, mas não resolve rápido. Então tem uma suplementação que você pode fazer que vai funcionar muito rápido. E isso aí já é um segundo passo dentro do próprio protocolo, tá? Ah, Valesca, você falou que você é fisioterapeuta. Então, mas eu fiz uma pós-graduação em nutrição integrativa. Porque eu percebi que não adianta trabalhar só meu corpo. Eu preciso também suprir as necessidades energéticas, de energia mesmo, através da alimentação e suplementação, porque o meu corpo mudou. Meu corpo não pode mais trabalhar na reserva, como no passado, porque ele envelheceu. E ele não começou envelhecendo bem, ele começou envelhecendo mal, porque no passado eu dormia mal, eu comia mal, eu até achava que eu comia bem, mas não comia. Eu não, bebia, eu nunca fui de beber muito álcool, mas eu bebia vinho, vinho, eu só bebia vinho. Mas bebia, e isso tudo somado com muito trabalho, com muito estresse, fez com que o meu processo de envelhecimento acelerasse. Então, agora já tem um tempo, né? Eu voltei a oferecer para o meu corpo informações que nutrem, que suprem e que curam, que é o que o desafio faz. Já o protocolo é um estágio mais avançado, porque um corpo inflamado não responde à suplementação. Um corpo inflamado não consegue fazer atividade física para ganho de massa muscular. Então, no desafio, a gente desinflama, no desafio, a gente desincha, no desafio, perde a gordura. No protocolo, você entra com suplementação, porque o corpo já desinflamou. No protocolo, começamos a atividade para ganho de massa muscular e ativando todo o metabolismo de verdade. E no protocolo é onde você semeia a sua longevidade. Porque a longevidade está ligada à massa muscular. Quanto mais massa muscular, mais tempo de vida e vida boa você vai ter, tá? Amiga que passou pela fisioterapia, pelo fisiatra e não resolveu, não resolveu porque as pessoas lá no mundo da saúde, elas ainda observam o paciente não como um todo, mas como um joelho, como uma coluna, algo focal. E já a fisioterapia e nutrição integrativa, nós olhamos o todo. Eu não vou olhar para o teu joelho, eu vou olhar para o que é que está causando a sua inflamação, que está afetando o teu joelho. E nós vamos trabalhar na causa primária. E muitas vezes o problema no joelho, o problema no quadril, ele existe, mas ele não tem como causa principal, propriamente dito, o joelho. Então a gente vai tratar a alimentação, a gente vai tratar a suplementação, vai estimular os músculos e, obviamente, se tiver dor, vai tratar a dor. Você é tratada como um ser humano. Você não é tratada como um joelho. E a medicina tradicional, ela ainda trata dessa forma. Por isso que existem as especialidades. Eu não acho que as especialidades devam ser extinguidas de forma nenhuma. Elas são importantes. Mas antes de que você vá num especialista específico de uma área, é muito importante entender a causa primária. E geralmente a causa primária são as nossas escolhas do dia a dia. Ninguém tem um problema no joelho de um dia para o outro, a não ser que tenha uma fratura porque caiu, alguma coisa assim. Sofreu um acidente.
Isso vem de escolhas do passado. Então, uma alimentação pobre, falta de suplementação, falta de atividade física, falta de sol. E aí o problema se instala. Quando vai no ortopedista ou na fisioterapia, eles vão olhar só para o joelho. Não olha para todo o resto, não vai olhar sua vitamina D, não vai fazer uma densitometria para ver como é que tá, não vai entender se você está dormindo, porque tudo isso tem relação. Já dentro do desafio, você tem um vislumbre para poder desinflamar de uma forma geral. E no protocolo, aí sim, nós vamos ganhar massa muscular e tratar especificamente a dor, tá bom? Então, se você quiser participar, escreve quero e vem. Então, olha só, longevidade tem a ver com saúde física integral, com saúde mental, porque não existe corpo são e mente ruim. Se a mente está ruim, logo o corpo vai se tornar, né, obsoleto. As pessoas, você já viu o velhinho que tem demência, mas é acelerado? Tá sempre levantando, tá sempre andando? O que você faz com uma pessoa que tem um corpo, entre aspas, são, mas a mente não tá sã? Essas pessoas são restritas. Então, ou se dá medicação para elas acalmarem, ou são restritas no leito. E logo, o poder de locomoção que elas tinham é tirado, porque não tem capacidade de autonomia, não tem capacidade de decidir nada, se torna um perigo para si mesma. Então, longevidade é você ter saúde física e mental. Para quê? Né? Para você manter os seus sonhos vivos, para você ter aspirações, para você manter seu poder de decisão, para você ter poder de conquista e para você manter a sua autoestima elevada. Então, não é porque você está num processo de envelhecimento que você não sonha mais, que você não quer decidir mais nada. Isso acontece com quem está perdendo saúde mental e saúde física, e por causa disso ela bota a culpa na doença e ela se isola. Ou muitas vezes é isolada pela própria família. Gente, eu não tô falando de muitos anos na frente não, tá? Isso está acontecendo agora com mulheres de 60 anos. Agora, eu não sei se vocês já observaram que existe um movimento novo no Brasil, isso já é comum nos Estados Unidos, de casas de repouso de luxo, condomínios, né, de aposentados. Alguém já viu isso? O que é isso, gente? O que é um condomínio de aposentados? São pessoas que não se enquadram mais na sociedade porque estão num processo de envelhecimento e que estão sendo recolhidas num lugar de embalagem de luxo. Será que isso é vida? Isso é uma solução barata, simples, para excluir as pessoas de sonhar, de continuarem crescendo, de continuarem evoluindo, de continuarem conquistando. Não é porque você está num processo de envelhecimento que você não cabe mais na sociedade. Isso é um absurdo, isso é uma lenda, isso é uma mentira. Mas isso acontece no mundo todo, está acontecendo no Brasil nesse exato momento. E pode ser que você vá para um lugar desses daqui a um tempo, ainda achando que é uma boa. Eu não estou demonizando, porque existem casos sim que é importante, existem pessoas sim que precisam. Mas não deve ser seu sonho. Seu sonho deve ser continuar crescendo, continuar acrescentando, continuar sonhando e conquistando. Porque se você não tem sonhos e não tem poder de conquista, você já morreu. Você já morreu. Eu quero fazer uma pergunta para você aqui. Você tem sonhos? E dentro desses teus sonhos, você tem esse poder de conquista? O poder de conquista não é dinheiro. O poder de conquista é, você tem capacidade de buscar esse conhecimento para se desenvolver?
Ou você acha que você está muito velha para estudar? Porque se você acha que você está muito velha para estudar, você já está num processo acelerado de envelhecimento e já botaram na tua cabeça que você é descartável, que chegou sua data de validade e venceu. E não é assim. Nós não fomos projetados para parar. Nós fomos projetados para funcionar. E quando deixamos de funcionar por uma doença ou porque a gente entendeu, porque o mundo colocou pra gente que a gente está velho, o nosso corpo responde a esse estímulo e ele degrada mais rápido. E isso acelera com má alimentação, isso acelera com más escolhas, isso acelera com a falta de atividade física, isso acelera com falta de suporte nutricional. Então entenda uma coisa, envelhecer não é se abster da sociedade porque você está em desuso. Envelhecer é um processo natural que todas as pessoas vão passar e é muito importante que após 40 anos, perto dos 40 anos, você comece a investir mais na sua saúde para que você não só envelheça lentamente, mas continue funcional, com seus sonhos, conquistando e tendo aí as mudanças de fase. Como, por exemplo, ao chegar nos 50 anos e entender que você nem precisa de muito dinheiro, o que você precisa é viver bem, o que você precisa é estar perto das pessoas que você ama, o que você precisa é viajar, o que você precisa é curtir a sua vida sim, é ter sonhos do tipo, vou conhecer um país, vou conhecer uma cidade, vou fazer uma faculdade, vou começar o meu próprio negócio até que enfim, porque agora eu tenho mais tempo. Vou cuidar do meu corpo de forma, mais intensa, porque eu quero perder essa barriga que me inflama, me faz mal, e ganhar, um bumbum novo, porque agora tá fazendo mais agachamento e começa a ver as pernas, inclusive, ficar mais torneadas, e descobre que consegue ficar melhor agora do que quando tinha 40, 30 anos. Teu corpo é uma máquina. E ele responde aos seus estímulos, tá? Então, olha só. Fazer tudo isso sozinha é quase que impossível. Porque a sociedade, ela criou a ideia de que uma pessoa 50 mais já é uma pessoa idosa. Gente, quantas vezes eu estou em muitos lugares e alguém me chama de senhora. Senhora não é só no sentido de educação, é no sentido de velha. O etarismo existe, é forte, ao ponto das pessoas começarem a achar que elas realmente são velhas. E ser velho num número é diferente do que ter uma mente envelhecida. Tá? Então, eu sei que eu tenho 52 anos, mas eu não me sinto velha. Não me sinto obsoleta. E o que faz com que eu não me sinta velha e nem obsoleta são as escolhas do meu dia a dia. Eu continuo estudando, eu faço atividade física, eu me alimento de verdade bem, eu faço uma boa suplementação, eu busco investir muito mais na minha vida do que em qualquer outra coisa hoje. Eu não tenho mais aspirações do tipo, quero ter um carro novo, quero mudar de apartamento, quero ter um móvel novo, eu não quero mais nada disso. O meu maior luxo é ter um exame médico bom, poder agachar, dormir bem à noite, tá? E comer sem medo de engordar. Ó, amiga que tá presa no detalhinho, tá? Amiga aqui perguntando, mas não é 51? Fia, eu vou fazer 52 daqui uma semana. Você entendeu como vocês se perdem no negócio? Entenderam? Gente, presta atenção. O negócio é muito maior. A coisa é muito maior. Você consegue entender? Só que você começa a fazer isso dentro da sua casa hoje, nos mínimos, nas coisas pequenas. O meu maior luxo hoje não é
Não é roupa, não é bolsa, não é joia, não é viagem internacional, não é nada disso. Meu maior luxo hoje realmente é ter saúde para viver daqui 20 anos muito bem. Então, aonde é que está a sua atenção? Porque eu recebo todo dia gente falando assim, eu quero, mas eu não tenho dinheiro. Eu quero, mas estou fazendo uma reforma na minha casa. Eu quero, mas eu estou pagando o estudo da minha filha. Eu quero, mas eu tô fazendo uma outra coisa. Eu quero... Você não quer, você não entendeu ainda. A água talvez não tenha batido na tua bunda. E talvez até já tenha no teu pescoço e você não percebeu. Quando essas pessoas acordarem, elas já estão com câncer, elas já estão com demência, elas já fraturaram um quadril, elas já não têm mais a chance que você está tendo hoje. Fala para mim, o que é para você um investimento de, sei lá, vou chutar, tá? R$ 150 por mês na sua saúde. O que é hoje comparado com câncer, com demência, com Alzheimer, com um problema grave no joelho, no quadril, que vai te limitar e vai te fazer andar de cadeira de roda e usar fralda? O que é isso para você? O que é tão importante na sua vida ao ponto de você se deixar enganar que comer bem, fazer uma atividade física é impossível para você agora? Fala aqui para mim. Porque eu creio que eu tô falando com pessoas adultas. Eu sei que tem algumas infantilizadas aqui, que apesar da idade, né, tenha, sei lá, né, não cresceram ainda. Para vocês entenderem como idade não tem nada a ver com comportamento. Às vezes a pessoa é mais velha e tem comportamento infantil. Então, olha só, quando alguém fala para mim, eu não vou fazer o desafio, não posso pagar R$ 47, 49, eu entendo que essa pessoa está pensando que esse investimento vai roubar alguma coisa dela, quando na verdade ela já perdeu tudo. Porque se você não faz o mínimo por você, lá na frente, isso vai ter um preço e um juros muito alto. E é o tipo de coisa que lá na frente você não vai poder fazer. Não tem como voltar. O tempo é uma coisa que a gente não tem como resgatar. Investir R$ 150 por mês para ter um acompanhamento, para ter uma dieta melhor, para ter uma atividade física permanente, direcionada para a tua idade, para ter uma assistência que possa te orientar, é nada perto do risco que você está correndo de se tornar uma pessoa obsoleta e inútil socialmente e um estorvo para tua família. Você consegue entender? Né? Então, quando alguém passa por mim e fala, eu adorei o desafio, mas não vou fazer o protocolo porque não tenho R$ 100, R$ 150, eu entendo que essa pessoa está apostando com a sua própria vida. Ela não entendeu o quão grave é ficar sem nenhum tipo de esperança porque o corpo perdeu a oportunidade de responder e agora não tem mais volta. Quando alguém fala, não quero, não vou pagar R$ 49 para fazer um desafio de 7 dias, que vai assim, te desinflamar, te preparar para começar a plantar na longevidade na sua vida, eu entendo que essa pessoa ela não sabe, ou ela não percebeu, ou ela não se importa com a sua própria saúde física e mental. E tá pouco se lixando com a família dela que vai sofrer quando tiver que limpar o bumbum dela. Quando não puder viajar, não vai poder ir pro ano novo na praia, porque a mãe demente, que faz cocô na fralda, não pode ir junto. Você tá entendendo? E vocês gastam com muita coisa. Então, longevidade é o que a gente faz hoje por nós, para poupar os nossos filhos no futuro de ter que limpar a nossa bunda
de ter que passar noites de ano novo do lado da gente, sendo que eles podiam estar na praia. E detalhe, a gente até podia estar na praia com eles também. Isso é o ato de egoísmo mais triste que existe na face da Terra. É você negar para você mesmo a oportunidade de viver bem e bastante. E quando seu filho, enfim, ficar livre de você, estorvo, porque uma hora você vai morrer. A vida dele já acabou. Ele já vai ter passado dos 50. Ele já vai estar doente emocionalmente. Ele já vai estar com muitos problemas físicos e mentais. E isso se torna um ciclo nas famílias, aonde vai se perpetuar por muitas gerações. Eu não estou aqui para te assustar, eu estou aqui para você entender que longevidade tem alguns pilares. O primeiro deles é a saúde. O primeiro deles é você melhorar as suas ações diárias, não é tomar remédio. É comer melhor e tomar menos remédio. Quanto melhor você come, menos remédio você toma, porque você não adoece. E não me vem falar que você não tem dinheiro para comprar carne, porque eu sei o que tem dentro do seu carrinho de mercado. No seu carrinho de mercado tem de tudo, menos comida. É só você olhar. No seu carrinho de mercado tem biscoito, bolacha, óleo vegetal, salgadinho, salame, presunto, não é? Tem caldo quinor, né? Aquelas porcariadas, tem miojo, tem refrigerante, tem suco de caixinha, aquela maravilha, não é? Tem vários produtos que já vêm no pacote. Que mais? Tem um monte de produto de limpeza que são extremamente tóxicos e eu nem vou entrar nesse detalhe, tá? Porque você não precisa de tantos produtos de limpeza, você precisa de coisas básicas para limpar a tua casa. Tá bom? Então, se eu olhar para o seu carrinho de compra, eu sei exatamente que 70%, 80% dele, muitas vezes, além de não te alimentar, vai te adoecer. Então, vai sobrar dinheiro para você comprar comida de verdade. Primeiro pilar, saúde. Escolhas que você pode fazer da sua própria casa. Dentro do desafio, eu mostro para você o que é comida de verdade. E comida de verdade é muito bom, gente. E comida de verdade você pode comer à vontade. Então, dentro do desafio, tem lá, né? Eu mostro para você exatamente o que é comida de verdade. Mostro para você o que você pode comer em abundância. E mostro para você coisas que você deve começar a retirar. Muitas vezes devagarzinho, mas progressivamente. Tá? Não significa que a gente nunca vai comer. Significa que aquilo não é a regra. É a exceção. De vez em quando você vai comer e tá tudo bem. Não é regra, é exceção. Então, no desafio, você já vai ter essa higiene alimentar. E vai ser, junto comigo e com a minha equipe, vai fazer um treinamento. A gente vai treinar a comer direito. Quando você começa a comer direito, você desinflama. Então, o processo de longevidade, ele começa com um processo de desinflamação. A gente desinflama o intestino e desinflamando o intestino, dores articulares, dores de cabeça, processos semelhantes à depressão, tudo isso começa a melhorar. Começa aí ter uma perda de gordura natural, natural. Porque um corpo nutrido, ele tende a eliminar a gordura, tá? Então, primeiro pilar da longevidade é a alimentação. Ah, então é fácil, vou fazer sozinha. Será mesmo que você sabe o que comer, o porquê, como é que teu corpo responde, por que o teu intestino tá assim? Você já ouviu a expressão conhecimento é poder?
É desse conhecimento que eu tô falando. Porque eu, mesmo na área da saúde, não sabia. Você sabia que os médicos e todas as pessoas da área da saúde também não sabem? Quem é que sabe? Sabe as pessoas que foram procurar informações e estudar sobre o que é o organismo de uma forma integral. Integral. Então eu era fisioterapeuta de coluna, trauma e quadril. Para mim, era só a coluna e o quadril da pessoa que importava, ou aonde ela tinha tido um trauma grave. Eu não pensava no que ela comia, se ela estava dormindo, eu só queria resolver de forma pontual. Só que se ela não come direito, se ela não dorme direito, se ela não bebe água direito, se está faltando nutrientes, se está faltando suplementação, ela não melhora. E muitas vezes eu lidei com pacientes que não melhoravam de jeito nenhum, e não era porque eu não estava dando o estímulo certo no osso da pessoa. Provavelmente é porque no hospital, onde deveriam estar sendo oferecido para ela alimentos específicos para melhora, dava-se bolacha com café com leite, adoçado com açúcar. Pão com margarina, café com leite com açúcar. E isso, além de não ser nada nutritivo, é extremamente inflamatório. E se você observar, toda vez que você internou em qualquer hospital, você tomou algo semelhante, comeu algo semelhante. Agora, né, tá na era da suco de caixinha. Você vai lá, tem clube social e suco de caixinha. Dentro de um lugar que deveria estar olhando para a sua saúde de forma integral. Então, eles te inflamam, a nutrição não te nutre, e você sai com um remédio analgésico para a região onde você machucou, tem uma melhora paliativa e daqui a pouco está com problema de novo. E volta para o lugar e você entende que é um processo? É um processo. Então presta atenção. Você precisa de ajuda para entender o que é veneno e o que é comida. E quando é que mesmo comendo bem você precisa suplementar. E infelizmente o sistema de saúde hoje não está apto para isso, porque não foram isso que eles aprenderam. Eles aprenderam a tratar o seu problema. Eles aprenderam a tratar a sua doença. Mas ninguém está olhando para a causa e ninguém está tratando você como um ser humano. Por isso que você come clube social e toma suco de caixinha quando está internado, mesmo sendo diabética. Né? Mesmo sendo diabética, eles vão lá, te dão uma injeção lá de medicação para baixar a diabetes e você come clube social e toma suco de caixinha. Entende? Então, olha só, se você não souber dessas coisas, você sempre vai estar na mão do sistema. E o sistema quer que você envelheça doente mesmo, porque envelhecer doente dá lucro. Envelhecer doente dá lucro para a indústria farmacêutica, dá lucro para a indústria hospitalar, mantém o bolso do sistema cheio, move bilhões no mercado de asilos e pousadas de luxo, residenciais de idosos, que pagam para comer lixo e ser tratada como criança, tendo horário para acordar, horário para dormir. Entende? Então, olha só, o primeiro pilar é saúde. Esse pilar, ele é extremamente importante, mas ele não pode andar junto. O segundo pilar, muito importante, eles andam juntos, não é um melhor que o outro, eles andam juntos. É a movimentação, a atividade física. O nosso corpo foi feito para se movimentar. O nosso corpo não foi feito para ficar parado. Quanto mais parado nós ficamos, mais ele deteriora. É como um carro parado na garagem. Se você colocar uma Porsche na sua garagem, fechar a garagem e deixar essa Porsche por 10 anos dentro da garagem, quando você entrar na garagem,
e ligar, ela não vai ligar. Os pneus vão estar murcho e provavelmente vai ter pontos de ferrugem, desbotamentos e desgastes dessa Ferrari. Ok? Não vai ter óleo no motor, bateria vai estar arriada, e é assim que o nosso corpo funciona. O nosso corpo foi feito para se movimentar. Se nós deixamos de movimentar, ele vai começar a deteriorar. Então, o teu corpo já está em processo de deteriorização faz tempo. E é por isso que você tem dores articulares, é por isso que você estrala, range, sente dor e formigamento. É por isso que muitas doenças são instaladas no processo de envelhecimento, porque ao invés de você se movimentar, você cada vez mais movimenta menos. Então você quer dizer que para a gente melhorar da dor no joelho, dor no quadril, artrose, hérnia de disco, bico de papagaio, fibromialgia, a gente precisa fazer atividade física? Sim. Mesmo com dor, e aí entra a fisioterapia, eu estou aqui para te ajudar. O único remédio para você melhorar de todas as suas limitações e evoluir, começar a se recuperar, é movimento. Mas não é qualquer movimento. Não é apenas uma caminhada. Porque se apenas uma caminhada resolvesse, todo velhinho seria saudável, porque o velhinho caminha. Nós precisamos de estímulo de carga. O nosso osso responde a estímulos de carga. Se no processo de envelhecimento nós perdemos massa muscular e massa óssea todos os dias, é imperativo que a gente tenha de volta essa massa muscular e essa massa óssea, não é? Porque senão uma hora você fratura e uma hora você perde completamente a estabilidade dessa articulação, joelho, quadril, coluna, ombro, né? Bursites são sinais de instabilidade. Não tem músculo para conter aquela articulação para ela movimentar direito. Ela fica movimentando frouxa, machuca a bursa, machuca tendão. Bursite é uma lesão na bursa. A bursa é uma bolsinha que fica entre a articulação para não gerar impacto. Então você lesa a bursa. Por quê? Porque tá com jogo, não tem músculo para deixar aquilo tudo durinho, tudo, né? Tudo funcionando direitinho, tudo encaixadinho. Ou você lesa o tendão, que vem as tendinopatias, que vem as tendinites. Consequência disso é menos uso. E quanto menos você usa, mais você perde. Então você entra num ciclo de perda óssea, perda de massa muscular. E lembra o que eu falei? São os músculos que ativam o seu metabolismo. Se está perdendo massa muscular e não está movimentando, seu metabolismo começa a ficar cada vez mais lento. E quanto mais lento ele fica, mais gordura ele acumula. Porque o organismo é inteligente, ele pensa assim, bom, essa bonita aí tá parando de se mexer. Se ela tá parando de se mexer, vamos criar um estoque de energia para ela, para manter ela sobrevida por um tempo aí. Então ele começa a armazenar gordura na barriga, que é a caixa forte do corpo, né? Porque gordura na barriga é mais difícil de tirar. E aí você respirou gordura na barriga. Então quanto mais baixo o teu metabolismo está por causa da falta de músculo, mais gordura ele acumula na barriga. E quanto mais gordura ele acumula na barriga, mais resistência à insulina você tem, mais problema de pressão, mais dores pelo corpo, gordura no fígado, esteatose hepática, né? E por aí vai. E você entra num processo de acelerar esse envelhecimento. Então, se movimentar de forma correta, ou seja, com atividade física específica de carga para cada idade, para cada, né, específica para você, que é o que a gente faz no protocolo, é extremamente importante. Esse negócio, mas eu não gosto de atividade física, eu não gosto de academia. Escuta, e fazer cocô na fralda, você gosta? Porque você é adulta, você precisa entender que você precisa fazer coisas porque precisa. Se fosse uma medicação para câncer, você tomaria. E nós estamos falando de uma medicação
para que você tenha vida em abundância, até que Jesus volte para te levar por morte morrida de velhice. Morreu porque acabou. Acabou seu tempo. Deus veio te buscar. Você não morreu porque você estava entrevada numa cama, você não morreu porque você teve um AVC e ficou 20 anos babando e usando fralda. Você morreu de morte morrida. Dormiu, morreu porque acabou. Mas você precisa entender que é agora que você faz isso. É agora que você começa um pouco de atividade física. Você não precisa querer ter bumbum na nuca. Você não precisa querer ter um super bíceps. Você precisa agora querer mudar. Porque a constância dessas suas ações vão mudar o seu corpo. E aí você pode investir mais ou menos, dependendo do que você quiser. Tem gente que vai investir o mínimo até o final, tá tudo bem. Mas tem gente que vai ficar empolgada e vai falar, meu Deus, olha só a perna que eu tenho com 60 anos, eu não tinha com 30. Vou fazer o melhor, vou fazer um pouco mais. Vou comer um pouco mais de carne. Você se empolga, porque o teu corpo responde. Entendeu? Então, olha só. Saúde e atividade física são irmãs gêmeas, andam juntos. São dois pilares que andam juntos, tá? E se você tiver os dois, os outros dois pilares, você vai conseguir. Porque os outros dois pilares, eles são pilares sociais. Então, o terceiro pilar, ele é o pilar do aprendizado. Se você tá com a sua saúde em dia, se você tá com o seu corpo respondendo em dia, você fica com uma autoestima elevada, você volta a sonhar, você volta a querer conquistar. Se você volta a sonhar, volta a querer conquistar e tem poder de decisão, você vai querer aprender coisas novas. Você vai querer se desenvolver de alguma forma. Seja para melhorar ainda mais a sua performance de idosa, ou seja para construir algo novo. Um novo negócio, criar algo novo, fazer uma faculdade, seja lá o que for. Então, o processo de aprendizado, nesse momento, ele entra com tudo. E isso vai fazer de você uma pessoa muito mais jovem, mesmo com uma idade avançada. O desejo de crescimento não morre com a idade. O desejo de crescimento morre com a debilidade. Porque você está muito cansada, porque o seu corpo dói, porque você não dorme direito, a vida passa a ser um fardo. Mas se você dorme bem, se você come bem, se você faz atividade física, seu corpo já não dói do jeito que doía no passado. Você começa a ter desejo de descobrir coisas do mundo que quando você era mais jovem, você não podia. Porque você tinha que cuidar dos seus filhos, tinha que trabalhar, tinha que fazer a coisa toda. Mas agora não, agora você pode. E você sabe que você não vai morrer amanhã porque você está se cuidando. Então você sabe que você vai ter 10, 20, 30, 40 anos ainda e você manda ver. Porque você quer mais é viver. Você quer mais é viver. Entende? Então o aprendizado, ele nos gera a possibilidade de descobrir novas habilidades, de começar a trabalhar com coisas diferentes, com criar projetos novos de vida. Né? Eu tô numa fase da minha vida muito, muito legal, né? E eu também quis todas as coisas, né? E hoje eu não quero todas as coisas mais. Tem coisas que eu quero hoje que eu jamais imaginei que eu iria querer na minha vida. E que não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com simplicidade de vida, tem a ver com experiência de vida. Como, por exemplo, ter contato com alguns animais. Como, por exemplo, poder plantar. Ah, é coisa de velha. Não, minha querida, não é coisa de velha. É coisa que realmente vale a pena. Que realmente tem um despertar do que é viver de verdade. Viver de verdade não é morar num cubículo de 40 metros quadrados no meio da cidade para ficar perto do teu trabalho, que você trabalha só para sustentar, comprar papel higiênico e miojo. Isso não é vida. Consegue entender? Pode ser vida até os 40, depois você começa a pensar, será que é isso mesmo que eu quero?
Gente, tá passando o tempo, hein? O que eu vivi? O que eu conheço? Quantas pessoas eu deixei de visitar? Quantas pessoas da minha família eu faz não sei quantos anos que eu não falo? Será que a vida é isso? Será que a vida é só trabalhar, ajudar os outros, pagar conta? Será que tudo é dinheiro? Mas e eu? Para pensar nisso, tá? E o último pilar, o último, tá? É a parte sociocultural. Então, é o quanto a gente consegue estar presente de forma social entre amigos, na nossa família e em grupos novos. Só que para a gente estar em grupos novos, a gente precisa estar buscando novas habilidades, a gente precisa estar buscando alguma coisa, não é? E para a gente estar buscando alguma coisa, a gente tem que estar aprendendo alguma coisa. E para a gente estar aprendendo alguma coisa, a gente tem que ter saúde mental e saúde física. E para ter saúde física e mental, a gente precisa fazer atividade física e comer direito. Você entendeu como tudo se conecta? E por fim, se tornar uma referência de si mesma. Poder olhar no espelho e ficar orgulhosa da pessoa incrível que você se tornou. Da pessoa incrível que você é e consegue influenciar, não com o que você fala, mas com a forma que você vive hoje, as pessoas não só que você ama, mas as pessoas que você nem conhece. Porque isso é um legado para a vida. O legado para a vida não é viver isolada, trabalhar até o fim e dar trabalho para os outros porque não soube se cuidar. A vida deve ser vivida. E o nosso maior legado é ter feito por nós aquilo que Deus determinou que nós deveríamos fazer. Para finalizar, tem um versículo muito famoso na Bíblia que diz, né? Amai ao próximo como a ti mesmo. E fica a reflexão, como é que você vai amar o próximo como a ti mesmo se você se trata tão mal assim? Se você vai deixar de presente para sua próxima geração uma fralda cheia de cocô seu e uma bunda bem suja para eles limparem, lavarem e ficarem esperando a sua morte chegar ansiosamente, quando você partir vão falar assim, ufa, ela descansou. Ela ou eles? Você precisa entender que desde o princípio o que Deus tem para você é o melhor. E ele começa com aquilo que você faz por você, como você trata o seu corpo, como você trata os seus dias nessa terra, como você se vê, porque você só é finita porque está se olhando com os olhos que você tem hoje. Mas o que você não percebe é que o seu legado vai ficar. E o que eu penso e torço é que o seu legado seja um legado de referência e não aquele do tipo, ufa, ela descansou. Entendeu? Se você entendeu, se você está conectada com tudo isso que eu falei, a primeira coisa que você vai fazer é escrever quero e participar do desafio, porque ele é de valor irrisório. E se você falar para mim que você não tem R$49, eu vou entender que você não entendeu que isso aqui é para você. Ponto. Segunda coisa, você vai fazer o desafio com o objetivo de investir na sua vida para daqui para frente. E para isso, nós temos um protocolo de acompanhamento do ano. É um ano inteiro de acompanhamento para você entender como é que funciona a sua vida e seu corpo. Esse protocolo é de valor baixo também, relativamente, comparado com tudo que você vai gastar e com todos os problemas que você vai ter. Então saiba que o desafio é um primeiro passo para te desinflamar, te desinchar e fazer você perder um pouco de gordura, que é o que te inflama. E depois disso, se parar aí, vai perder a possibilidade, né, de ganhar massa muscular, de ganhar autonomia em todas as áreas da sua vida, de se tornar uma referência e viver muito bem, obrigado, até que Jesus venha te buscar só porque
chegou a sua hora e não porque você está doente, dando trabalho para todo mundo e atormentando a sua família. Eu espero muito de coração que esse trabalho que eu estou desenvolvendo agora, que é um novo ciclo da minha vida, possa atingir não só você, mas as pessoas que você ama também. Porque eu parei minha vida para viver desse projeto. Porque eu entendi que nada é mais importante do que a minha saúde. E como eu sou uma professora raiz, seria impossível eu guardar isso tudo para mim. E eu decidi viver esse momento com você. Porque ao mesmo tempo que eu estou te ensinando, eu estou vivendo isso. E confesso para você que tem sido a melhor experiência da minha vida de todos os tempos. Porque afinal de contas, o relógio está passando. E eu já vivi mais do que meio século. Daqui para frente, eu não quero mais sobreviver. Eu quero viver intensamente cada momento. E quando eu for embora, eu quero ter sido uma grande referência para os meus filhos. E quero que você também seja para os seus. Agora, eu vou responder as perguntas que vocês colocaram aqui. E quem me mandou pergunta, por favor, mande a pergunta novamente, porque eu não consigo rastrear, tá bom? Manda aqui a sua pergunta e já se inscreve no desafio de 7 dias aqui, tá? O desafio é para todas. Eu já vi aí que as amigas estão tudo se unindo, né? Valesca, quem pagou o desafio passado e não conseguiu fazer, tem que pagar de novo? Ó, eu vou ser super sincera, tá? Só não vai pagar de novo quem ficou doente, ou estava cuidando de alguém doente no hospital, tá bom? Ok? Por quê? Porque é um novo desafio, gente. É uma nova, você entende? É um novo momento, tá? O desafio já acabou aquele, agora vai ser um outro. Tá? E no meio de tudo isso a gente tem uma equipe toda envolvida e o desafio vai mudar. A gente criou melhorias no desafio. Então quem perdeu porque perdeu, se não foi por doença pessoal e se não foi porque estava, né, com o pai, com a mãe, com o filho internado, vocês vão, quem fez quem fez a inscrição e não participou, chama a Nilce que você vai ter um desconto, mas vai ter que, né, enfim, você entendeu, né? Ó, tive que trabalhar, mas então você precisa se organizar para esse, porque se você entrar nesse e, né, e continuar com a mesma questão, você nunca vai fazer. Ó, o desafio, ele não tem a ver com trabalho e não trabalho, porque você, ó, o desafio a gente vai passar pela alimentação. Então, mesmo você trabalhando, você tem que tomar café, almoçar e jantar. Mesmo você trabalhando, você tem que dormir e acordar. Então, não tem motivo para não fazer. Não tem motivo para não fazer. Você não precisa tirar férias para fazer o desafio. O desafio tem que ser feito na sua rotina. Que é justamente para que você, no dia a dia, consiga colocar isso na sua rotina. Mesmo até viajando a passeio. Consegue entender? O desafio, ele não vai precisar que você tire férias. Ele é para ser incluído na sua rotina, para mudar a sua rotina. Tá? Então, quem aqui se inscreveu no outro desafio e não participou, pode chamar a minha equipe, você vai ter um desconto, tá? Mas precisa ser feita uma nova inscrição, porque é um novo desafio, um novo grupo, melhorias e tudo mais, tá? Combinado? Tá? Então, olha só, tanto o desafio como o protocolo, eles são de execução. Execução. Se não executar, não adianta. Ó, aqui a amiga falando aqui, ó. Aqui onde trabalho, tem várias tomando e ficando magras e flácidas, horrível. E não é só isso, né? Vão ficar doentes. Pode esperar. Pode esperar. Vão ficar doentes. Já estão, na verdade. Já estão. Tá? Eu nunca fiz, mas conheço um amigo que faz. Ó, vocês entenderam, né? Eu espero que você tenha gostado da aula. Terça-feira nós vamos ter mais uma nova aula aqui. Eu estou dando blocos de aula, eles ficam gravados por um tempo, depois a gente tira tudo, tá? Então envia essa aula para sua amiga,
que você quer caminhar junto até o fim com ela. Tem alguma pessoa que você ama muito, que você quer que viva muito e viva bem? Manda essa aula para ela e eu quero muito te ver no desafio, tá? Detalhe, o desafio é para ser executado, tá bom? Então, ele se encaixa aí no seu dia a dia, ele se encaixa no seu trabalho, ele se encaixa na sua rotina, porque ele não foi feito para você tirar férias para fazer, ele foi feito para você fazer mesmo estando numa rotina intensa. Porque se ele não fizer da parte da sua rotina, você não vai mudar sua vida, tá bom? Terça às 9h28, toda terça às 9h28 tem aula aqui. Aula ao vivo e gratuita. Tá bom? Ó, super beijo pra vocês. Escreve quero ou clica lá no link da minha bio. Beijo.